Todos reunidos, podemos dar início à nossa entrevista. Por mim tudo bem, é uma honra entrevistar o doutor que fez a maior descoberta de todos os tempos, a fotossíntese. Como meu tempo de apresentação é curto, eu vou apresentar a fotossíntese de forma resumida e depois vou abrir espaço para perguntas. Creio que estejam com minhas pesquisas em mãos. Qualquer dúvida será tirada. Vou dividir a tela com fotos e vídeos para auxiliarem na apresentação. Bom, a fotossíntese é um processo em que as plantas convertem energia solar em seu próprio alimento, na qual absorvem a luz, a água e gás carbônicos e convertem energia para a planta e em oxigênio. E vale ressaltar a importância da fotossíntese para o meio, pois todos os animais dependem diretamente ou indiretamente deles. Os herbívoros, por exemplo, consomem as plantas como fonte de energia e posteriormente servem de alimento para os carnívoros. Além disso, os seres fotossintetizantes consomem o gás carbônico e produção do oxigênio necessário para a vida da Terra. Bom, perguntas? Aqui na sua tese, o senhor diz que a fotossíntese são duas fases, a clara e a escura. Essa primeira acontece justamente na presença do Sol, para realizar a fotofosforilação e a fotólise da água. Como exatamente ocorre essa captação de energia solar? Essa captação ocorre através da membrana do tilacoide, dentro das membranas do cloroplasto, nos chamados fotossistemas, que são unidades que têm duas porções, uma chamada complexa antena, que capta energia luminosa e a leva para outra porção, chamada de centro de reações, onde será convertida em energia química. Então existem dois fotossistemas ligados por uma cadeia transportadora de elétrons, na qual o fotossistema 1 absorve luz nos comprimentos de onda de 700 nanômetros ou mais, e o segundo absorve luz no comprimento de onda de 680 nanômetros ou menos. Sobre a reação de fotofosforilação cíclica que ocorre no fotossistema 1, ao receber energia luminosa, um par de elétrons é excitado, deixando a molécula de clorofila, assim passando pela cadeia de transporte de elétrons, retornando a molécula de clorofila, ocupando seu lugar, fechando a fotofosforilação cíclica e liberando ATP. Como isso se relaciona com a acíclica? Na fosforilação acíclica, os fotossistemas 1 e 2 trabalham em conjunto. Durante o processo, a clorofila do fotossistema 1, que recebeu a energia luminosa, perde um par de elétrons excitados, sendo recolhidos por uma molécula aceptora de elétrons. Esses elétrons passam pela cadeia transportadora de elétrons, no qual o último receptor é uma molécula chamada NADP+, que, ao receber elétrons, se torna NADPH2. Enquanto isso, o fotossistema 2, composto basicamente por clorofila B, também é excitado pela luz e perde um par de elétrons, justamente esse par que atravessa outra cadeia transportadora de elétrons, que liga os fotossistemas, chegando ao fotossistema 1 e ocupando o lugar do elétron perdido pela clorofila. Liberando assim ATP e NADPH2, não é isso? Isso, vocês entenderam como funciona a fotólise da água? Sim, a fotólise da água é a quebra da molécula de água pela energia luminosa, quando a molécula de clorofila B do fotossistema 2, que perdeu seu elétron após excitação pela energia luminosa, é capaz de substituí-lo por elétrons extraídos da molécula da água. Mostrando seus elétrons, a água decompõe-se em H+, e em átomos livres de oxigênio. Os prótons são liberados para dentro da membrana e atuam na geração de ATP. Enquanto isso, as moléculas de oxigênio são transformadas em gás oxigênio liberado para a atmosfera. Nisso finaliza-se a primeira fase da fotossíntese, e agora os produtos da ATP e NADPH2 são utilizados na chamada fase escura, que ocorre no ciclo de Calvin. Essa fase começa com a fixação do carbono, que inicia-se com um açúcar de 5 carbonos e um grupo fosfato chamado de RuBP. Ocorre a incorporação de uma molécula de CO2 mediada pela enzima rubisco, resultando em duas moléculas de 3 carbonos cada, chamadas de PGA. Mas qual a quantidade necessária para a realização do ciclo completo e produção de uma glicose? A quantidade necessária é simples. A cada 6 moléculas de gás carbônicos incorporadas a 6 moléculas de RuBP, produzem-se 12 moléculas de PGA, que é a quantidade necessária. Certo. Na produção ocorre a síntese de PGAL por meio da utilização do PGA. Esse PGAL é o principal produto do ciclo das pentoses e sua produção inclui duas reações. Na primeira, o PGA é fosforilado e recebe o fosfato de uma molécula de ATP que veio da primeira fase. O PGA passa a ser uma molécula de dois fosfatos, chamada assim de 1,3-bisfosfoglicerato, e o ATP volta à condição de ADP. Por isso ocorre uma redução. Isso, ocorre a redução desse 1,3-bisfosfoglicerato pelo NADH2, que veio da primeira fase. Nessa reação de redução, o 1,3-glicerato tem um dos seus fosfatos removido, gerando PGAL, enquanto o NADPH2 volta à condição de NADP+. Certo. Por fim, ocorre a regeneração das 6 moléculas de RuBP, utilizando 10 das 12 moléculas de PGAL produzidas. Mas qual a função da regeneração dessas moléculas? Elas serão necessárias para iniciar um novo ciclo. As duas moléculas de PGAL não utilizadas para a regeneração da RuBP saem do ciclo em direção ao citoplasma, onde são transformadas em moléculas de glicose, finalizando a fotossíntese. Parabéns pela descoberta, doutor. Ótimo trabalho, que essa pesquisa vá longe.